Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos estar lendo aqui o livro de Marcos, capítulo 16. E nós vamos estar aqui conversando um pouquinho. Se não chegar ninguém, a gente vai tentar terminar o vídeo, tá bom, meu irmão? Aqui a mensagem é Marcos 16 e eu vou dragar um versículo aqui para trazer aqui um esclarecimento. Agora nós vamos estar lendo o contexto e nós vamos estar dagando esse argumento aqui, tá bom, meu irmão? Um ótimo dia aí a todos inscritos no canal, um forte abraço. Aos novos inscritos, muito obrigado pela inscrição de cada um. Seja bem-vindo, vamos aprender, vamos conversar, vamos dialogar, né? E vamos estar aqui tentando aprender. Para vocês que estão chegando agora, tá conhecendo essa pessoa aqui, ó. João Carlos, o Japa, mora em Praia Grande, tá bom? Aqui no bairro Tupiri. Não sou religioso, não sou evangélico, não sou cristão. Como assim, Japa, tu não é cristão? Porque quando a pessoa entra para dentro da igreja, ela acha que ela é cristã a Cristo ressurreto, e não são. Porque o tipo de cristianidade que eles aprenderam foi quando Constantino obriga o povo a se tornarem cristão, e ali eles vão escrever o livro e acabam colocando as pessoas no contexto do livro todo. Então esse tipo de cristão eu não sou, tá bom? Eu sou cristão pela parte que Paulo prega, um cristão da fé. Hoje eu só tenho fé nas coisas que realizaram dentro do livro, na consumação do homem, chamado Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto que apareceu através de uma luz a Paulo e começa a guiar Paulo a me trazer as verdades, na qual Paulo faz nós embaixadores, porque nós agora falamos dessa maravilha, tá bom, meu irmão? Então, abra o olho aí. Vocês nunca vão me ver agindo como religioso nessa terra, como evangélico, não sou mais. Curto minhas músicas, né? Curto rap, gosto de curtir festa, gosto de me alegrar em família, bebo, não tenho nada contra, tá bom? Então, se você achar que eu sou um religioso seguindo protocolos de homens, presidentes, dono de lugares chamados igreja, na qual arrecada muito dinheiro dessas pessoas, eu não sou esse cristão, tá bom, meu irmão? Fique em paz aí, eu sou apenas uma população comum que tem muita fé no livro e na consumação do Cristo. É essa a minha ideia. Se tu perguntar para qualquer um ali na rua, ali, em um bar, em uma festa, em um baile, aonde for, tem fé em Deus? Tenho. Tem fé em Cristo? Tenho. Acredito? Sim. Eles só não sabem a consumação desse Cristo. Hoje eu, com essa fé, eu procuro aprender isso daí e passar para vocês, tá bom? Então vamos estar lendo aí. Marcos capítulo 16. Deixa eu ver. Tá chegando gente? Não. Então vamos lá. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou que aqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Tá vendo aqui, meu irmão? Ó,
E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo, e indo este anunciando aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de corações, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois deles falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Tudo bem? Tranquilo? Vamos estar aqui argumentando? Meu irmão Batista, entra aí agora. Vamos entender aqui o contexto, tá? Para nós agora tá repleto da sabedoria de Cristo sobre esse livro aqui, esse capítulo que nós acabamos de ler. O que tinha acontecido aqui? Jesus, já no Monte da Gólgota, ele foi crucificado. Pegaram o corpo de Jesus ali, colocaram em um sepulcro. Passando o sábado, as Marias foi lá para ungir, limpar o corpo de Jesus, tal, cuidar lá, né, do jazido de Deus, tá bom? Quando ela chegou lá, tinha um anjo, e o anjo falou que aquele homem que morreu já tinha ressuscitado. Cara, elas ficaram tremulosas, né? Elas ficaram assombrosas, como diz o texto aqui. E elas também, de fato, não deveriam ter acreditado. Concorda? Deveriam não ter acreditado. Ele, porém, nos disse, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então, talvez aqui nem elas estavam acreditando no que elas tinham visto, né? Então, é para tu ver como que é terrível a pessoa não crer, cara, nas consumações e realizações do madeiro, de Cristo, ressurreto. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então Jesus tinha que aparecer, meu irmão. Para elas acreditarem, Jesus tinha que aparecer. E aí Jesus aparecendo para ela, e partindo ela, anunciou a quem? Anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Aí Maria vai lá na casa onde eles tinham feito a celebração da Páscoa, ainda onde eles estavam celebrando, né, a Páscoa, e ali ela aparece e fala: Jesus de Nazaré, eu vim de lá do sepulcro dele, eu vim lá do cemitério. E a cara acredita que aquele Jesus não estava lá, tinha um homem lá de branco lá, e falou que ele tinha ressuscitado, cara. E que era para mim anunciar para vocês, que ele já ressuscitou e que ele já vive no meio de nós. Só que no momento, nem ela acreditou. E ela ficou calada. Então ela deve ter falado: nem eu acreditei. Eu também fiquei calada lá, mas Maria, né? E eu também não quis acreditar. Até o ponto que chegou Jesus. Jesus apareceu para mim. E eu vi ele. E agora eu creio que ele está vivo porque eu vi. Aí a Bíblia aqui vai contar,
E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Quem não creu? Aqueles que andou sempre com Jesus de Nazaré, meu irmão. Os 12 que Jesus escolheu. Os 12 que Jesus sempre falou, eis que é chegado a minha hora. Eu tenho que morrer. Eu tenho que padecer muitas coisas, mas ao terceiro dia eu vou voltar. E quando ele volta, esses homens que sempre receberam essa mensagem dele, não creram. Como que seria fácil para a humanidade da época acreditar, se até mesmo os discípulos de Jesus não creram, meu irmão? Tu tá entendendo aqui? O crer, o como é importante a gente crer. E eles aqui tinham que crer que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não tinham a consumação do que a morte de Jesus ia valer sobre a vida da humanidade. Eles não tinham. Isso aqui, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Você agora é salvo espiritualmente, meu irmão. Nada te mata mais espiritualmente. Na sua morte ali, ele os batizou todo mundo. Todos vós agora são batizados pela morte dele, pelo Espírito Santo que ele entregou-se a vocês. Agora vocês não precisam mais seguir os rudimentos antigos de Moisés. Ele não falou isso. Então, os discípulos aqui, até então, eles não sabiam o efeito que era o poder da morte na cruz. Entendeu? Eles não tinham essa ideia. E eles também não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Que eram que estavam indo a Emaús, caminho de Emaús, né? Ali, voltando para sua rotina cotidiana, normal, porque eles deixaram de crer. Ele falou, aquele que nós cremos que ia governar, ia cuidar de nós, né? Dar um reino justo, morreu, entendeu? E eles também não creram, só foram abrir os olhos quando Jesus reparte o pão ali no anoitecer, e ali tiraram-se, né, a escama, o fogo dos olhos, do coração, a chama do coração, e eles creram que era Jesus de Nazaré. E todas as passagens que Jesus de Nazaré apareceu, já em performance diferente, tá? Nunca foi no que ele morreu, na figura que ele morreu. Tem que entender isso daí. Tem vários textos falando disso, tá? Uma hora eu posso pegar só para falar disso daí. E indo anunciaram aos outros, mas nem ainda creram. Vê como que era o coração do ser humano na época. E aqui o coração desses judeus aqui eram os judeus que estavam com Jesus de Nazaré. Fazendo, seguindo, viram várias ações, viram o vinho a água sendo transformada em vinho, né? Viram os milagres de Jesus, prodígios de Jesus, andaram com ele, padeceram muitas coisas com ele ali, tal. E quando vem a cereja do bolo, o recheio do bolo para eles não queriam comer. O melhor alimento, o melhor sabor da história na vida deles, eles não creram. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Então, meu irmão, quem não crê no Filho de Deus é só carne. Quem não creu que ele ressuscitou, ficou só na carne. E um dia a carne ia padecer a sua morte. Então o povo tinha que crer que realmente Cristo ressuscitou. Embora Cristo tenha ressuscitado aqui nesse contexto de Marcos, capítulo 16, eles ainda não sabiam o que era o valor da morte de Jesus naquela cruz, naquele madeiro. Eles ainda não sabiam a representação do valor da morte de Jesus sobre a vida do ser humano. Então, um dia Deus ia mandar o Espírito da verdade para guiar o povo na verdade de Deus. Esse povo foi guiado através de Paulo. O Espírito da verdade que Deus mandou foi Paulo, tá, meu irmão? Quem começa a pregar as coisas do reino, do fruto da cruz, tudo aquilo que ia ser representativo na cruz, no madeiro, é Paulo. Deus, Cristo, envia Paulo e Paulo começa a pegar os efeitos da cruz de Cristo, meu irmão. É por isso que eu falei para você no vídeo anterior. Se apega nas escrituras de Paulo e procura entender e separar o que é velho e o que é novo, o que é graça, o que é evangelho dos judeus, porque tem o evangelho da graça pregado por Paulo e tem o evangelho da circuncisão para o povo judeu, pregado pelos discípulos de Jesus. Tá bom, meu irmão? Então, no contexto aqui de crerem, eles tinham que crer. E tem outra, tá? Para não fugir dos estudos, tá, meu irmão? Isso aí é para quem estuda agora, se tiver algum teólogo ouvindo aí, uma pessoa que já se aprofundou mais. Esse final aqui, ele disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse final aqui não tem nos original, tá? Isso aqui foi uma montagem da igreja, dos pais da igreja, tá? Da Igreja Católica Apostólica Romana, criado por Constantino, tá? Quem estudar a história vai ver que o que eu estou falando aqui é real. O livro para, o capítulo, se eu não me engano, que eu não me recordo agora, ele para nesse versículo mesmo. No versículo 16, se eu não me engano. Se eu não tiver errado, eu posso estar até comendo bola agora, mas uma hora depois eu vou entrar mais na profundeza disso, aí eu confirmo se foi válido mesmo até o versículo 20 ou se foi até o versículo 16, eu não me recordo agora. Mas o importante é que o povo tinha que crer na consumação do madeiro, na ressurreição de Cristo, da mesma forma que Cristo ali aparece para eles e viu que eles não creram. E se eu não me engano, em Mateus, ou é Lucas, vai estar falando aqui que Jesus deu uma chamada de orelha neles lá por não terem acreditado, tá? Por não terem crido. Então a gente tem que crer, meu irmão, tá? Hoje todos nós cremos nisso daqui, isso é maravilhoso. A gente tem que aprender a cada dia, tá? Eu estou trazendo aqui o contexto da história aqui, porque para mostrar para o irmão que quando ele colocou lá o capítulo de Marcos 16, o porquê que eles tinham que crer, né? Aqui eles tinham que crer que Jesus tinha ressuscitado. E o povo ali da Judéia, ali, pelas pregações deles, também tinham que crer, né? E eles ali estavam dando continuidade à pregação de Jesus de Nazaré. Aí agora já não era, Jesus ressuscitou, Jesus ia continuar pregando. Não, Jesus não pregou mais. Mas esses aqui tiveram o comprometimento agora de testemunhar a ressurreição de Cristo. Esses aqui foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus de Nazaré, tá?
E eles estavam ali anunciando, não, ele ressuscitou, tudo que ele fez é válido, ele é um homem que vai governar espiritualmente, e o povo ali não estavam crendo. E aí os caras que tinham as cartas da igreja, do sacerdócio, perseguiam esses irmãos aqui, e matavam esses irmãos, né? Matavam todos aqueles que criam no Cristo, após a sua morte. E Paulo, que não era Paulo, na época ele era Saulo, ele sendo quase que um fariseu, e por ele defender a Torá, as leis de Moisés, ele também entrou em perseguição perante esses homens aqui. E ele se consentiu na morte de muitas pessoas. Uma morte que pesou muito no coração de Paulo foi a morte de Estevão, tá? Paulo se consentiu muito com a morte de Estevão, porque ele começou a entender que Estevão tinha um grande propósito também, da mesma forma como ele passou a ter o propósito a caminho de Damasco e anunciar agora o reino do céu na terra. Olha, que uma hora nós vamos fazer um vídeo só falando da teologia de Paulo, tá? A biografia de Paulo. Aí a gente vai entrar numa ideia gostosa. Meus irmãos, fica todos com Deus, que vocês possam não só crer que ele ressuscitou, que ele vive hoje, em espírito e vive hoje, mas que vocês possam crer que quando Paulo fala que a salvação veio através de Cristo, de graça a toda a humanidade, é de graça. Mas se a pessoa não crê nisso aqui, ela é só terreno, meu irmão. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje, acreditam que Cristo ressuscitou, mas não acreditam que Jesus tirou o pecado do mundo ainda? Quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas hoje, mas estão seguindo a lei de Moisés ainda? Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e ainda se batizam nas águas? Quantas pessoas hoje estão na igreja e não acreditam em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos por intermédio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, gratuitamente de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Quantas pessoas estão dentro da igreja e acreditam que a salvação ainda vai ter que ser pelas obras da lei? Então, a consumação da cruz foi para aniquilar tudo isso. Paulo, em Romanos 6,3, ele vai falar, não sabe vós batizados que fomos todos batizados na sua morte? Com ele morremos e com ele também ressuscitamos, que a sua velha natureza ficou lá no madeiro, na cruz, ou seu velho homem ficou no batistério, na água do batistério? Não, meu irmão, a água do batistério hoje não tira pecado de ninguém, porque o pecado ele foi removido na cruz, acabou, cerrou-se na cruz, ninguém pode pecar mais, porque o pecado ali era um pecado de transgressão às leis, e como as leis foi removida, encravando na cruz, Deus removendo todas as leis, você está justificado por Cristo e você não pode mais transgredir a lei, porque a lei não existe mais sobre a vida de vocês. Meus irmãos, forte abraço, fica todos com Deus, beijão, abração no coração de cada um, tá bom? Segue-se aí vendo os vídeos no canal, depois eu vou estar fazendo vídeo aí colocando também de João 3 e nós vai estar dagando o assunto que estava sendo conduzido lá, tá bom? E aí nós vai estar aprendendo mais um pouquinho. Forte abraço, fui!